A definição de saúde possui implicações legais, sociais e econômicas dos estados de saúde e doença. Sem dúvida, a definição mais difundida é a da Constituição da Organização Mundial da Saúde. Saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doenças. Quando a Organização Mundial da Saúde foi criada, pouco após o fim da Segunda Guerra Mundial, havia uma preocupação em traçar uma definição positiva de saúde, que incluiria fatores como alimentação, atividade física, acesso ao sistema de saúde, entre outros. O bem-estar social veio de uma preocupação com a devastação causada pela guerra, assim como de um otimismo em relação à paz mundial. A definição adotada pela Organização Mundial de Saúde tem sido alvo de inúmeras críticas desde então. Definir a saúde como um estado de completo bem-estar faz com que a saúde seja algo ideal, inatingível e assim a definição não pode ser usada como meta pelos serviços de saúde. A saúde é, portanto, vista como um recurso para a vida diária, não o objetivo dela. Abranger os recursos sociais e pessoais, bem como as capacidades físicas, é um conceito positivo. Existem 4 determinantes gerais de saúde, incluindo biologia humana, ambiente, estilo de vida e assistência médica. Assim, a saúde é mantida e melhorada não só através da promoção e aplicação da ciência da saúde, mas também através dos esforços e opções de vida inteligente do indivíduo e da sociedade. O contexto em que um indivíduo vive é de grande importância na sua qualidade de vida e em seu estado de saúde. O ambiente social e econômico são fatores essenciais na determinação do estado de saúde dos indivíduos, dado ao fato de que altos níveis educacionais estão relacionados com um alto padrão de vida, bem como uma maior renda. O ambiente físico é talvez o fator mais importante que se deve ser considerado na classificação do estado de saúde de um indivíduo. Isto inclui fatores como água e ar limpos, casa, comunidades e entradas seguras, todos contribuindo para uma boa saúde. A saúde pode ser considerada pública ou privada. Sistema suplementar de assistência médica ou sistema de saúde privado é o sistema de saúde pago pelo usuário no Brasil através do desembolso direto ou planos de saúde. Tem como característica seguir as leis de mercado, muitas vezes em detrimento da promoção e prevenção da saúde, e de atender a parcela da população mais favorecida economicamente. Recebe esse nome pois ele funciona com ações em paralelo ao Sistema Único de Saúde, uma vez que somente o governo sozinho não conseguiria atender toda a população de forma adequada na atual conjuntura do Brasil. Assim, o sistema privado de saúde tapa buracos e suplementa o atendimento gratuito do SUS em áreas importantes como quimioterapia e UTIs, e não apenas o complementa com ações de menor impacto como estética e hotelaria hospitalar. A saúde pública centra sua ação a partir dos interesses do Estado nas diferentes formas de organização social e política das populações. Na concepção mais tradicional, é a aplicação de conhecimentos, médicos ou não, com o objetivo de organizar sistemas e serviços de saúde, controlando a incidência de doenças na população através de ações de vigilância e intervenções governamentais. O estudo da saúde pública no Brasil necessariamente passa por uma série de nomes e instituições como Oswaldo Cruz, Carlos Chagas, o Instituto Manguinhos ou Vital Brasil e o Instituto Butantan. O Sistema Único de Saúde foi criado pela Constituição Federal de 1988 para que toda a população brasileira tenha acesso ao atendimento público de saúde. Anteriormente, a assistência médica estava a cargo do Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social, ficando restrita aos empregados que contribuíssem com a Previdência Social. Os demais eram atendidos apenas em serviços filantrópicos. Do Sistema Único de Saúde fazem parte os centros e postos de saúde, hospitais, incluindo os universitários, laboratórios e hemocentros, os serviços de vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, vigilância ambiental, além de fundações e institutos de pesquisa, como a Fundação Oswaldo Cruz e o Instituto Vital Brasil. O Sistema Único de Saúde teve seus princípios estabelecidos na Lei Orgânica de Saúde em 1990, com base no artigo 198 da Constituição Federal de 1988.
é a ação ou a qualidade de ser previdente, isto é, de prevenir ou de dispor com antecedência medidas para evitar males ou danos. Em relação às contingências sociais, a previdência se fundamenta na mesma ideia. Consiste em antever a sua provável verificação e dispor de meios para evitá-las, se possível, e quando não, para amenizar ou reparar suas consequências. A previdência pode ser privada ou social. Previdência privada, também chamada de previdência complementar, é uma forma de seguro contratado para garantir uma renda ao comprador ou seu beneficiário. O valor do prêmio é aplicado pela entidade gestora. Pode-se dizer que é um sistema que acumula recursos que garantam uma renda mensal no futuro, especialmente no período em que se deseja parar de trabalhar. No primeiro momento, era vista como uma forma de poupança extra, além da previdência oficial. Mas como o benefício do governo tende a ficar cada vez menor, muitos adquirem um plano como forma de garantir uma renda razoável ao final de sua carreira profissional. A previdência social é um seguro social mediante contribuições previdenciárias com a finalidade de prover subsistência ao trabalhador em caso de perda de sua capacidade laborativa. A renda transferida é utilizada para substituir a renda do trabalhador contribuinte quando ele perde a capacidade de trabalho, seja pela doença, invalidez, idade avançada, morte e desemprego involuntário ou mesmo a maternidade e a reclusão. A Previdência Social é administrada pelo Ministério da Previdência Social e as políticas referentes a essa área são executadas pela autarquia federal denominada Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. O Instituto Nacional do Seguro Social é uma autarquia do governo federal do Brasil que recebe as contribuições para a manutenção do regime geral da Previdência Social, sendo responsável pelo pagamento da aposentadoria, pensão por morte, auxílio-doença, auxílio-acidente, entre outros benefícios previstos em lei. Trabalha junto com a Dataprev, empresa de tecnologia que faz o processamento de todos os dados da Previdência. Trata-se de um mecanismo democrático que ajuda a minimizar as desigualdades sociais. A renda transferida pela Previdência é utilizada para assegurar o sustento do trabalhador e de sua família quando ele perde a capacidade de trabalho por motivo de doença, acidente, gravidez, prisão, morte ou idade avançada. Parte das contribuições são efetivadas por desconto na folha de pagamento, antes de o funcionário da empresa receber o valor total de seu salário, mas existe um limite máximo para o desconto do INSS. Quando o empregado tiver como salário um valor superior ao limite máximo de contribuição, só é admissível descontar do salário um valor estabelecido chamado de teto. Mesmo ganhando mais, não poderá contribuir com mais dinheiro. A Previdência Social, por intermédio do INSS, oferece 12 modalidades de benefícios previdenciários. São eles: aposentadorias, que é aposentadoria por idade, que tem o direito ao benefício os trabalhadores urbanos do sexo masculino aos 65 anos e do sexo feminino aos 60. Aposentadoria por invalidez, que é concedido o benefício aos trabalhadores que por doença ou acidente foram considerados pela perícia médica da Previdência Social incapacitados para exercer suas atividades ou outro tipo de serviço que lhes garanta o sustento. Aposentadoria por tempo de contribuição, que pode ser integral ou proporcional. Para ter direito à aposentadoria integral, o trabalhador homem deve comprovar pelo menos 35 anos de contribuição e a trabalhadora mulher 30 anos. Para proporcional, o trabalhador tem que combinar 2 requisitos: tempo de contribuição e idade mínima. A aposentadoria especial é um benefício concedido ao assegurado que tenha trabalhado em condições prejudiciais à saúde ou à integridade física dele. Os auxílios: auxílio-doença, benefício concedido ao assegurado impedido de trabalhar por doença ou acidente por mais de 15 dias consecutivos. No caso dos trabalhadores com carteira assinada, os primeiros 15 dias são pagos pelo empregador e a Previdência Social paga a partir do 16º dia de afastamento do trabalho. Auxílio-acidente: benefício pago ao trabalhador que sofre um acidente e fica com sequelas que reduzem sua capacidade de trabalho. É concedido para assegurados que recebem auxílio-doença.
tem direito ao auxílio-acidente o trabalhador empregado, o trabalhador avulso e o segurador especial. Auxílio-reclusão. Os dependentes do segurado que for preso por qualquer motivo têm direito a receber o auxílio-reclusão durante todo o período da reclusão. O benefício será pago se o trabalhador não estiver recebendo o salário da empresa, auxílio-doença, aposentadoria ou abono de permanência em serviço. Salários. Salário maternidade. As trabalhadoras que contribuem para a Previdência Social têm direito ao salário maternidade nos 120 dias que ficam afastadas do emprego por causa do parto. Salário família. Para complementar a renda familiar concedida a menores de 14 anos que frequentam a escola. Pensões. Pensão por morte. É o benefício pago à família do trabalhador quando ele morre. Para a concessão de pensão por morte, não há mínimo de tempo de contribuição, mas é necessário que o óbito tenha ocorrido enquanto o trabalhador detinha a qualidade de segurado. Síndrome da imunodeficiência adquirida é uma doença do sistema imunológico humano, causada pelo vírus da imunodeficiência humana, o HIV. Esta condição reduz progressivamente a eficácia do sistema imunológico e deixa as pessoas suscetíveis a infecções oportunistas e tumores. O HIV é transferido através de contato direto de uma membrana mucosa ou na corrente sanguínea com um fluido corporal que contém o HIV. Não existe atualmente nenhuma vacina disponível para o HIV ou para a cura. O único método conhecido de prevenção baseia-se em evitar a exposição ao vírus. Hoje em dia, o uso é de coquetéis antivíricos que permitem controlar a doença e aumentam a sobrevida dos portadores deste vírus. Muitas pessoas que não apresentam os sintomas podem viver muito tempo sem saber que são portadoras. Outros manifestam os sintomas que, quando tratados adequadamente, podem levar uma vida praticamente normal. O Sistema Único de Saúde oferece tratamento antirretroviral a 97% dos brasileiros diagnosticados com AIDS. O modelo brasileiro de prevenção do HIV e assistência é um dos melhores do mundo, sobretudo no tratamento à população mais vulnerável. O fato de uma pessoa ser soropositiva não significa que há incapacidade para o trabalho. Temos diversos exemplos de pessoas soropositivas que mantêm suas atividades, não havendo sequer diminuição de suas atribuições. A concessão do auxílio está condicionada à realização da perícia médica a cargo do INSS, quando se verificará a ocorrência de incapacidade para o trabalho ou para a atividade habitual do soropositivo. Constatada tal hipótese, para um período superior a 15 dias, o INSS concederá o auxílio-doença. No que se refere à aposentadoria por invalidez, a mesma somente será determinada se talvez, através da perícia, o INSS constatar a incapacidade total ou definitiva para o trabalho, sem a possibilidade de reabilitação. Eu sou portador já há 25 anos, né? Naquela época, a gente sabia que estava algo acontecendo nos Estados Unidos, uma peste dita chamada peste gay, né? Então, nós sabíamos muito de leve que havia alguma coisa. Então, mas não sabia que isso já estava no Brasil e que, de uma certa forma, eu já estava também numa situação de risco. Né? Então eu não posso com precisão dizer assim, foi no ano tal ou foi a partir daquele ano. Eu sei que foi na época de 88 por aí, mais ou menos, 87, 88, em que eu comecei a ter situações de saúde com muita frequência. Eu fiquei em coma durante 20 dias, né? Então, quer dizer, não tem uma precisão dessa época de quando eu me contaminei. Então eu me baseio muito nessa época de 88 por aí. Então, eu costumo dizer que naquela época era, vamos dizer assim, um ciclo do terror. Por quê? Os corredores eram lotados de pacientes, né, infectados, em situações terminais,
né, fisicamente muito debilitado, uma coisa muito ruim, muito feia de ver, né, e era ser internado e falecer. E aquela rotatividade muito grande de pessoas. Não havia leitos disponíveis, não só aqui em São Paulo, no Emílio Ribas, como no Rio de Janeiro, né? Só que naquela época era um pavor só, era um temor só, porque nem os próprios médicos infectologistas, eles não tinham noção de como tratar, né? Tanto prova que eu comecei o tratamento lá no hospital, mesmo no coma, da tuberculose, da toxoplasmose e da herpes zoster. Eu não tinha nenhum tratamento referente ao HIV, né? E como eu não faleci tão rápido, né, naquele período que eu estava internado, como os outros também, eles me deram uma alta praticamente forçada, porque eu não tinha imunidade nenhuma, eu tive que voltar para casa e fazer um acompanhamento bem frequente, indo lá para fazer exames de sangue, ver como é que estava se portando, exame da medula para ver sobre a toxina, se estava regredindo, se já estava legal, mas os médicos não sabiam de nada. Na época do coma, o médico falou assim também para o meu pai e para minha mãe: não tem mais o que fazer, trate dos trâmites legais. Meu pai comprou caixão, resolveu todo isso. Como eu não morri, ele tentou desenvolver o caixão. Hoje em dia é cômico, né? Mas a funerária também não queria devolver o dinheiro. Não tem culpa dele não ter morrido. Só se compra caixão quando a pessoa está morta, né? Se ele não morreu, eu não posso fazer nada. O banco, na época, me chamou e disse assim: olha, o negócio é o seguinte, não dá mais para você ficar com auxílio doença, afastado, recebendo como tesoureiro, tá? Ou você volta para trabalhar, ocupando seu cargo, ou você vai aposentar, né? E quando ela falou aquilo, eu sabia, de uma certa forma, que o banco sabia, o próprio RH já sabia da situação, mesmo sendo que qualquer, independente daquela época ou da época atual, que qualquer patologia é sigilosa. Só o médico pode falar com o paciente, né? Mas como a situação naquela época era um terror coletivo, vamos dizer assim, né, a própria empresa se incumbia de meios de conseguir esses dados, essa informação. Então ela ficou pensando, e olha, eu acho melhor o senhor se aposentar. E eu achava assim, bom, como eu vou morrer daqui a pouco, eu não vou também querer voltar para o trabalho e ser hostilizado pelos amigos, sentir preconceito, aquelas coisas, o tratamento, eu tenho que tomar remédio, sabe? Então, então aposenta. Eu não tive dificuldade nenhuma, foi o que eu falei, naquela época, eu acredito, não só o banco, como todas as empresas, eles tinham aquele assim, não, aposenta logo, porque o cara não vai viver muito tempo, nem vai ter muito custo para o Estado, nem muito custo para a gente. Então, logo tiver que pagar para a criatura. Foi aposentado por invalidez permanente, usado. Por isso é que eu te digo, o banco sabia, entendeu? Durante alguns anos, a aposentadoria era muito fácil. Vamos dizer que até 96, por aí, era fácil de aposentar. Por quê? Porque não havia nenhum medicamento, né? O portador do HIV, ele tratava da patologia que ele estava sofrendo na época. Ou a tuberculose, ou a meningite, ou a toxoplasmose, ou o citomegalovírus, a herpes zoster. Então, ele tratava dessas patologias, ele não tratava do HIV. Né? Tanto prova que até num período também dessa época, no óbito vinha, né, falecer o motivo do ser portador do vírus HIV. Quando apareceu o AZT, que foi essa esperança, né, que surgiu, então alguns anos depois também, não sei te dizer com precisão, acredito eu que em 96 também, baseado nessa época do AZT, ela deixou de ser uma doença letal, mortal, para se tornar uma doença crônica, entendeu? Porque o AZT funcionava. Eles falam assim, não, se esse é o único remédio, dá o remédio. Uma dose estava lá para acabar com o vírus. Porque eles também não sabiam.
falei, há um tempo eles aposentavam com muita facilidade. Depois de ter se tornado uma doença crônica, aí a aposentadoria foi praticamente cortada. Por quê? Não, ninguém morre mais de AIDS, né, por ser portador. Basta tratar. Então, quer dizer, a pessoa entrava com auxílio doença da patologia, né, que, em consequência do vírus HIV. Né? Então ela tratava, por exemplo, a tuberculose, se dura o tratamento 1 ano, né, ela fica com auxílio doença durante 1 ano do tratamento da TB. Terminou o tratamento, o auxílio é retirado. Entendeu? E aí ela volta ao seu trabalho normal. A empresa não pode pedir testagem para nenhum funcionário, seja para admitir como seja já o trabalho. A empresa não pode discriminar nem mandar embora em consequência de. Tá? Isso não pode ser feito. Acontece que muita gente se aposenta por quê? Aí você fala assim, mas aquele de lá não tem nenhuma patologia. Mas tem umas que sofrem de uma depressão profunda, estão mentalmente, emocionalmente abaladíssimos e não tem mais condições de estar exercendo seu trabalho, a função. Tá? Ou seja, porque é uma função muito importante, de cargos de confiança, ou de uma empresa com um trabalho perigoso, com maquinários, essas coisas todinhas, entendeu? E por a pessoa estar emocionalmente muito abalada, né, então ela tem que se afastar. Aí pode ser que ele consiga até uma aposentadoria, mas o Estado, o INSS também, ele não abre mão disso. Ele prefere manter a pessoa recebendo mensalmente um auxílio-doença, mesmo sabendo que aquele situação de depressão, de transtorno mental e tudo mais, vai ficar resolvido, do que ela aposentar. Então ele vai ficar recebendo como auxílio-doença. Agora, a aposentadoria só por uma invalidez física mesmo. Todo mundo sabe, né, toda a população sabe que o INSS, né, a saúde pública no Brasil está sucateada, né, está prejudicada, está praticamente abandonada. Então seria interessante, de repente, que essa pessoa tivesse um direito, por lei, né, que tivesse um período, vamos dizer lá, 6 meses, vamos dizer assim, né, que tivesse fora do trabalho, amparado, assegurado a sua profissão, né, o seu emprego, né, ou então, se um profissional liberal, que ele tivesse, porque não estaria atendendo, né, tivesse um auxílio, entendeu, para poder estar recebendo toda uma assistência psicológica, uma assistência direta do seu infectologista, de como tratar do HIV, do que vai ser feito, enfim, receber todas as informações necessárias e até mesmo dos medicamentos. A gente quer agradecer você por ter aberto a porta aqui para a gente do Grupo Pela Vida, ter esclarecido as nossas dúvidas, ter dado a ideia do projeto de lei. É bom a gente saber o que um portador precisa, porque esse é o nosso trabalho de saúde e previdência, apresentar um projeto de lei para que talvez alguém lá dentro se mova, né, veja o que realmente há aqui fora, o que as pessoas necessitam e passe isso à frente. Hoje nós somos estudantes e é para isso que a gente está aqui, para passar, né, principalmente um estudante de direito, ver o que a população precisa e tentar incentivar as pessoas a levarem isso adiante. Então a gente agradece muito a você.